caras amigas, caros amigos telespectadores. Estamos de volta com mais um programa PVC, através do qual nós temos o nosso habitual encontro cada semana. No programa de hoje temos a gratíssima satisfação de receber uma trabalhadora da doutrina espírita na cidade de Lisboa, em Portugal, a nossa querida irmã Maria Emília. A devotada servidora do Cristo vem atuando de maneira significativa na obra da construção de um mundo novo, através das atividades de natureza infanto-juvenil. Preparar a infância e a juventude para os desafios da atualidade e os graves momentos do futuro é o programa da doutrina espírita. Continuamos nos dias de hoje como naqueles do apostolado paulino. Era necessário levar Jesus a todas as terras. Era necessário retirar o poder que estava nas mãos dos sacerdotes, das doutrinas exóticas que governavam a terra. Os ídolos, as paixões, as guerras, naturalmente semeavam destruição e horror. E o apóstolo Paulo, dominado pelo Espírito do Cristo, sai a pregar. Canta a palavra do Evangelho aos ouvidos quase moucos das civilizações que atravessavam o grave momento da decadência. À semelhança daqueles, estes são dias de transição. Conforme a doutrina espírita preconiza, estamos saindo do período de provas e de expiações para o mundo de regeneração. A dor em toda a face da terra apresenta a sua falseante, gerando dificuldades, produzindo sofrimentos, campeando vitoriosamente. É necessário que apresentemos um antídoto a essa ambição desenfreada das criaturas humanas. Já conquistamos os espaços, as micropartículas, já equacionamos muitos dos enigmas que antes estavam escondidos no próprio cosmos. Mas ainda não tivemos a coragem de decifrar o enigma que somos nós próprios. Fizemos viagem à Lua, mandamos bólides espaciais a Marte. Uma dessas maravilhosas bólides saiu do nosso sistema, mas ainda não tivemos a coragem de viajar para dentro. Esse desafio que é a descoberta do ser interior quem somos, do Cristo interno que vive em nós, permanece ainda chamando-nos a atenção. O Espiritismo, por ser a doutrina do Consolador, que vem trazer o reconforto moral às criaturas humanas, trazer o Cristo Jesus de volta, não apenas consola, não somente conforta, arranca as raízes das lágrimas, aqueles motivos que levam às lágrimas, ao desespero, à inquietação, fazendo que o indivíduo equacione os seus problemas, que ele mude a sua paisagem mental, que ele tenha a coragem de lutar contra as suas más inclinações, como recomenda com sabedoria o egrégio codificador da doutrina espírita. Por isso que a divulgação do espiritismo pelos meios nobres é um impositivo deste momento. Há poucos dias, na cidade de Brasília, a Federação Espírita Brasileira reuniu espíritas do Brasil e de Portugal para um estudo mais profundo em torno da problemática existencial da infância e da juventude. Desde quando a Unesco apresentou o grande manifesto, que era retirado do relatório Jacques Delors, apresentando os 4 pilares da educação, e logo mais tarde, quando foram elaborados outros propósitos de natureza pedagógica para poder mudar a paisagem de natureza psicopedagógica dedicada à juventude e particularmente à infância, que o Espiritismo, através dos pedagogos, dos psicólogos que atuam na área infanto-juvenil, vem apresentando os seus pilares na área da educação. E a professora Cecília Rocha, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, é uma das pioneiras neste trabalho. Como já abordamos aqui, oportunamente, foi no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, com a família Rocha, Cecília, Diná e Alberto,
que se iniciou um programa sistematizado do ensino da doutrina espírita à infância e à juventude, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Cecília nunca diminuiu o entusiasmo. Ao transferir-se para Brasília, na condição de vice-presidente da FEB, reuniu uma equipe de estudiosos, mas não apenas estudiosos de ocasião, mas de especialistas na área da infância e da juventude. E criou uma programática excelente. Os espíritos com os quais tenho convivido e que acompanham esse trabalho da evangelização espírita infanto-juvenil, inclusive Francisco Thyssen, o nosso presidente de saudosa memória, apoiam este programa e referem-se com muito entusiasmo. Mais recentemente, entrevistado, o Espírito Viana de Carvalho, por nosso intermédio, respondeu às questões propostas pela equipe de evangelizadores em Brasília, no DIGE, Departamento de Infância e Juventude, procurando demonstrar que, sem esse equilíbrio evangélico doutrinário na infância e na juventude, não podemos aspirar por uma sociedade melhor nem mais feliz. A professora Maria Emília Barros veio em nome de Portugal, com outros corações amigos, e participou de todas essas atividades, recebendo-a em nossos estúdios. Desejamos pedir à nossa muito querida professora Maria Emília que nos faça a sua saudação. Muito boa tarde. É uma alegria muito grande estar aqui. Não posso deixar de agradecer ao Divaldo esta oportunidade de conhecer a mansão, depois de ter participado no encontro de evangelizadores do DIS. Foi um encontro, naturalmente, extremamente iluminado pelos espíritos de luz que nos acompanharam, conforme acompanham os nossos irmãos da FEB que propõem este trabalho tão importante para nós. É verdade, Maria Emília. O encontro durou quantos dias? Começou na sexta-feira e terminou no domingo. Você pode dizer quais foram os temas mais enfocados? Não houve propriamente temas, houve a preocupação de fazer um levantamento das propostas que tinham sido feitas há 5 anos, porque o encontro é de 5 em 5 anos. Os responsáveis das federativas tinham estabelecido metas para esses 5 anos e aqui neste encontro era importante dizerem o que fizeram e estabelecer metas para os próximos 5 anos. O tema escolhido pela equipa foi "E agora porque tu detens?", aquela frase de Paulo, que é extremamente significativa para todos nós. Então o trabalho desenvolveu-se à volta dessa proposta. Chega de levantarmos as dificuldades, de falarmos em dificuldades, está na hora de abraçar a tarefa com o mesmo entusiasmo, a mesma coragem, a mesma determinação que Paulo com que Paulo de Tarso abraçou junto dos gentios a divulgação do cristianismo. É verdade. Se formos relacionar dificuldades, desafios e problemas, não fazemos nada. Em toda parte, o campo está preparado para a sementeira. É a parábola do semeador. Algumas sementes perder-se-ão, mas é natural. Aquelas caídas em solo próspero darão em tal quantidade que compensarão. Mas também nós estamos informados que você hoje é a responsável pelo programa da evangelização infanto-juvenil espírita no nosso organismo internacional, o SEI. Essa decisão veio no encontro na Holanda, porque já existem grupos de estudos infanto-juvenis na Europa, Maria Emília? Existem. Penso que Portugal é o país, e acho que é mesmo o país onde esses grupos estão consolidados e seguem uma estrutura sólida e muito responsável e tem muitos grupos. Agora, na Europa existem grupos mais ou menos dispersos. Pois não. Então, é importante que exista uma estrutura que possa auxiliar esses grupos dispersos e integrá-los nessa mesma estrutura, para que a evangelização atinja os seus objetivos de um modo coerente, organizado e muito consciente, para evitar desvios que são tão fáceis de acontecer. É verdade.
Temos que cuidar realmente da infância e da juventude, porque é que está o futuro da humanidade. Emmanuel, em uma bela mensagem, através de Chico Xavier, já asseverava que a criança é o futuro. Aliás, é o óbvio. A criança de hoje é o cidadão de amanhã. Se nós não prepararmos bem a criança hoje, como será o enfrentamento dos desafios que virão depois? Mas já existe algum plano para ser levado aos outros países, graças à experiência de Portugal. Realmente, porque conheço Portugal muito bem, é o país que se encontra muito bem equipado desse serviço. E já existem os cursos organizados nas instituições, obedecendo a um programa mais ou menos semelhante ao do Brasil, dentro das necessidades do país irmão. Existe na Europa alguma programação já sendo organizada? Nós aproveitamos este encontro, a Cláudia é também a subcoordenadora do DIG Europa, e nós fizemos uma reunião junto com a Ruth Ribeiro, que é a coordenadora do DIG Internacional, para iniciarmos uma campanha. Então, essa campanha será tal como aconteceu no Brasil, com Evangelize, Coopere com Jesus. Foi a campanha do início da campanha permanente. Também nós vamos iniciar este ano, vamos apresentar no SEI Internacional uma proposta de uma campanha para toda a Europa, que pode ser estendida a todos os outros países. É lógico. Porque a nossa preocupação não é criar um projeto exclusivo para a Europa, mas começar com algo que possa ser aplicado nos outros continentes e que cada um irá adaptar à sua realidade e à sua dimensão. Muito bom. Mas a sua experiência doutrinária em Lisboa, qual é o nome da instituição onde você milita? Fraternidade Espírita Cristã. Eu conheço bastante. Rua da Saudade. Que beleza, né? É. Realiza um trabalho amplo de doutrina espírita. A evangelização ali tem sido realizada nestes anos, eu recebo os boletins, o trabalho, as histórias lindas que são contadas, né? As mensagens do mundo espiritual, orientando este programa. Ele começou ainda no tempo do nosso muito querido amigo, que hoje está no mundo espiritual. Adriano. Foi com ele, né? Começou a evangelização. Ele era o presidente do centro, mas a evangelização teve como principal mentora Maria Laura Barros. Ela foi, de facto, a mãe de todos nós. Foi ela que se preocupou em transmitir a doutrina espírita numa linguagem ajustada à juventude. Então ela dizia que do grupo de jovens que tinha, se só um ficasse, já tinha valido a pena o trabalho, ter iniciado esse trabalho. Então, podemos dizer que evangelização, não como uma estrutura muito organizada, mas como um trabalho de transmissão da doutrina espírita aos jovens e às crianças, vem desde 1977. Meu Deus, quando então... eu contava histórias às crianças... Nós já temos 30 anos. Jovens, temos. Fantástico. Trabalho sem contínuo, sem nenhuma interrupção. A fraternidade é uma instituição bastante antiga, né? Ela foi fundada antes do período difícil da ditadura salazarista. Aproximadamente a partir de quando? Ela foi criada no dia 28 de setembro de 1928. Que beleza. Fez um trabalho, na altura, que reunia várias doutrinas, várias correntes, não só o espiritismo, mas já tinha no seu conjunto de trabalhadores espíritas, mas tinha também espiritualistas. Fantástico. A sua definição como espírita 100% é desde 1975. Portanto, já tem muito subsídio, tem bons alicerces, porque resistiu, inclusive, à ditadura, né? Não podia funcionar, mas permaneceu em germe. Quando cai o poder... Ela não podia funcionar, mas os espíritas dessa altura criaram um artifício. O espiritismo não funcionava, mas podia haver uma obra social. Há um outro centro espírita, completamente independente da Fraternidade Espírita Cristã, que é a Associação de Beneficência e Fraternidade, que teve durante muitos anos como presidente o Sr. Eduardo Matos, conhecido. Muito conhecido. Essa associação foi criada pelos dirigentes, a quem foi proibida a continuidade do funcionamento quando foi encerrado pelas leis políticas. Então os espíritas dessa altura criaram uma associação de beneficência,
que auxiliava, sob o ponto de vista social, mas simultaneamente trabalhava e difundia a doutrina espírita. É verdade. Em 75, a Associação de Beneficência e Fraternidade continuou como centro espírita e a fraternidade, que na altura era a Fraternidade Esotérica, renasceu e depois alterou o seu nome para a Fraternidade Espírita Cristã. É fantástico. Temos que usar artifícios para vencer a impiedade. Aliás, Kardec se refere muito a isso no trabalho da educação. Quando ele tem a ocasião de dizer que a educação, mas não a educação convencional, mas aquela que se vive, não a que se aprende pelos livros, mas aquela que tem uma ação moral, essa é a mais notável adversária do egoísmo e da crueldade. Mas nós vamos fazer uma pequena pausa e logo voltamos para essa conversa muito agradável com Maria Emília Barros. Não deixe de adquirir o mais recente lançamento da conferência de Divaldo Franco, As Crianças Índigo e a Visão Espírita, agora em DVD. Este lançamento tem a já reconhecida qualidade dos produtos da Mansão do Caminho. Nesta conferência brilhante, Divaldo Franco, médium orador espírita, enaltece as belezas do zimbório celeste, analisando principalmente a luminífera estrela Alcíone, da constelação das Pleiades, de onde estão migrando para a Terra espíritos de alta estirpe, a fim de prepararem o mundo de regeneração. Apresenta-nos interessante documentário acerca das crianças índigo e cristal, descrevendo as suas auras, as suas emanações, a missão que desempenham na Terra, a maneira como se comunicam com os demais, seus problemas, dificuldades, e como os pais e educadores devem agir para que recebam orientação segura no bem e consigam ser felizes. Divaldo destaca-nos, com riqueza de informações e com dinamismo que lhe é peculiar, os diversos grupos em que esses seres estão divididos, como humanistas, artistas, conceptuais e interdimensionais, baseado em cientistas que se dedicam ao estudo deste momentoso assunto. Aborda pontos interessantes sobre o excelente trabalho da eminente pedagoga e médica doutora Maria Montessori, recordando conscientemente, concomitantemente, as experiências de Froebel, Pestalozzi, Rudolf Steiner, criador da pedagogia Waldorf. Divaldo deixa-nos uma mensagem oportuna, destacando a necessidade de as crianças brincarem e serem tratadas como crianças. Ressalta também o dever dos pais de educá-las no lar, sem delegar essa tarefa a profissionais remunerados, procurando sempre despertar em suas almas as virtudes que estão em germe. Oferece-nos ainda técnicas salutares para o êxito da nobre tarefa de educação infantil. Estamos entrevistando a professora Maria Emília Barros, nossa consoror lisboeta, que se encontra aqui no Brasil durante esta semana, dando-nos a inefável alegria de estar conosco na Mansão do Caminho. Pedagoga, ela vem realizando o seu trabalho na construção do mundo melhor através da infância. Eu me recordo muito de Jesus, quando pediu que deixassem as criancinhas irem até ele, porquanto esse estado de infância, de pureza, é que propicia a entrada no reino dos céus. Mas, Maria Emília, como você acredita que a educação pode construir esses cidadãos à luz do Espiritismo? Só pode mesmo. A doutrina espírita é essencialmente consoladora e é profundamente racional a fé que os espíritas têm. Então, se nós ensinarmos uma criança desde
bem pequenininha, a respeitar-se e respeitar os outros, eles também acabarão por respeitar Deus, entendendo na própria alma. Se a criança cresce no respeito a si, aos outros e a Deus, só pode ser um bom cidadão, só pode ser um homem bom, como os Espíritos nos transmitem no Evangelho segundo o Espiritismo. É verdade. Já afirmava Pitágoras: educa a criança de hoje, não necessitarás punir o cidadão do futuro. Mas é mesmo, não? Daí Kardec dizer que a educação é o conjunto dos hábitos saudáveis. Incutir esses hábitos saudáveis na criança é um dever de todos nós, aqueles que nos dedicamos à educação. Porque às vezes os pais, na convivência, desgastam-se muito, irritam-se, ou conhecem a doutrina, mas não têm facilidade de transmitir, devem dar os exemplos. E no Centro Espírita, que é a nossa escola de bênçãos, podem se estabelecer programas didáticos dentro dos níveis etários de cada uma da criança e orientar com muita sabedoria. Eu também creio muito no futuro da humanidade graças às crianças. Eu recordo de uma frase de Rabindranath Tagore, o poeta indiano. Ele diz o seguinte: enquanto houver crianças no mundo, Deus está de bem com a humanidade. Porque sempre há essa perspectiva de que vai melhorar, de que vão mudar as paisagens. Quando você retornar, Maria Emília, você vai divulgar o resultado desse trabalho através da federação, a todas as instituições. Como vai o movimento de unificação dos espíritas em Portugal? Eu acho que vai andando, dentro do possível, eu acho que vai andando bem. Ótimo. As regiões estão a organizar-se no sentido de formar uniões regionais. Elas já existem, mas é preciso um tempo para que as pessoas possam, das várias instituições, unificar-se, unir-se mais. E eu penso que existe um caminho muito positivo no sentido da unificação. Claro que há tropeços, claro que há dificuldades, mas tudo tem o seu tempo. E eu penso que o tempo da unificação e da união chegou. Porque isso fortalece o nosso movimento, né? Aquela ideia que a unificação viria a uniformizar não tem o menor fundamento. Pelo contrário, o movimento de unificação é para ajudar a entidade espírita, oferecer trabalhadores hábeis, ministrar cursos, doar programas, estabelecer uma proposta que dê um caráter universal, identificado com os princípios básicos da doutrina. Logo no começo, também aqui no Brasil, houve muita reação, porque a mentalidade era de que o presidente do centro era o dono do centro. Só que o presidente esquecia que ele ia morrer, não é? E o centro precisava ter continuadores. Esse trabalho é muito importante exatamente porque cria continuadores. E a divulgação do livro espírita em Portugal, como tem seguido? Penso que também segue bem dentro das dificuldades que existem no movimento, que ainda é relativamente pequeno. Mas nós temos a preocupação de fazer a divulgação. No centro onde eu trabalho, nós fazemos todos os meses, a primeira quarta-feira do mês, é dedicada a um livro. Nós fazemos a palestra sobre aquele livro, sem dizer completamente o que ele contém, mas procurando estimular nas pessoas a leitura. Nos estudos sistematizados, nas várias turmas de estudo sistematizado, há em todas as semanas a indicação de um livro como sendo o livro quase fundamental de leitura. E além disso, nós procuramos temos o nosso espaço é pequeno, portanto temos sob a forma de um caderno, de um dossiê, uma pasta, com toda uma quantidade de livros que estão representados com sinopses e que as pessoas que frequentam o centro e que não podem comprar podem requisitar para a leitura em casa. É de uma ajuda fantástica. Além disso, elas quando chegam, enquanto esperam para a aula ou para a palestra, têm acesso a alguns livros que estão numa estante, não podem estar todos, claro, mas há alguns livros que estão numa estante e que podem livremente consultar e ler. Essa técnica é muito boa. Primeiro, porque a pessoa se concentra, né? Evita a conversa vã, a perda de tempo. Depois, porque nasce o interesse. E logo depois, se a pessoa gosta do livro, vai procurar adquiri-lo. Essa proposta dedicada uma vez por mês, dedicada a determinado livro, é fascinante.
Porque muitas vezes o livro espírita chega à instituição e vai colocado na livraria. Ninguém o olha. E quando o vê, diz, uma hora dessa eu compro. E uma hora dessa é sinal de nunca. Quando nós fazemos abordagem, então a pessoa fica curiosa. Então assim, eu vou ver o que é isto. E se gostou da abordagem, leva o livro. Então é uma forma fascinante de divulgar o Espiritismo. Agora ele pediria uma mensagem aos nossos telespectadores. Bom, estou apanhada de surpresa. Diga o que seu coração quiser. Acima de tudo, o que me parece muito importante é que este intercâmbio que tem havido entre Portugal e o Brasil, beneficiando Portugal da experiência, larga experiência de divulgação da doutrina no Brasil, o que eu mais posso desejar é que se continuem a fortalecer estes laços de união e de proximidade, de profunda amizade que o Espiritismo tem trazido. Eu só posso desejar que esses laços se perpetuem sempre e se fortaleçam cada vez mais, porque para mim é uma alegria imensa poder vir ao Brasil. Venho sempre para participar em algum trabalho, alguma conferência ou algum encontro, e portanto venho sempre buscar à fonte a água cristalina que pode ajudar-nos, que me pode ajudar e ajudar outros com quem trabalho lá em Portugal. A minha mensagem seria de reforço desse profundo carinho, dessa profunda união e dessa profunda amizade que já existe, mas que pode sempre engrandecer-se mais, para que a doutrina possa cada vez divulgar-se mais através dos nossos exemplos, dos nossos atos e das nossas emoções, bons sentimentos. É verdade. Como última pergunta, é muito debatido o assunto de que a criança deve ter a sua vontade preservada. E muitas vezes a criança não quer evangelização, porque é ao domingo, etc. O que é que você pensa a este respeito? Eu penso que se o pai ou a mãe não pedem à criança autorização para ir ao médico, para tomar as vacinas, para tomar os medicamentos ou para ir à escola, da mesma forma os pais devem ter a mesma preocupação, levando ao centro espírita mesmo que ela não queira. Se a criança chorar porque tem que tomar uma vacina, ela não vai deixar de tomar e a vacina depois logo passa ao choro. Se a criança chorar porque não quer ir ao centro espírita, se o pai insistir, ela vai e vai gostar da evangelização. O grande problema é os pais não serem capazes de dizer não porque não têm ainda a noção, a consciência do valor que a educação espírita tem na formação dos seus filhos e do valor que tem até como um forte contributo na educação, como um apoio aos próprios pais, porque nós fazemos também reuniões para pais. Então esse apoio que o Espiritismo dá aos pais para ajudá-los a educar os seus filhos é fundamental. E eles às vezes não tomam essa consciência e deixam-se ir por um receio de traumatizar a criança. A criança nunca será traumatizada por ouvir falar em Jesus e por aprender os seus ensinamentos. Muito bem, Maria Mia, de pleno acordo. Ora bem, se nós elegemos a melhor alimentação para os nossos filhos, a melhor escola, as melhores roupas, os melhores amigos, se cuidamos da saúde, conforme Maria Emília nos disse, porque na hora da opção religiosa é que nós deveríamos deixar a criança sem nenhuma experiência fazer a sua eleição. Ocorre que esses que assim pensam não têm convicção espírita. Olvidam-se de que o espiritismo é a melhor proposta educacional de que se tem notícia. Eu me referi ao relatório Jacques Delors, da Unesco, quando ele propõe ensinar a fazer, ensinar a ser, ensinar a conhecer e ensinar a conviver. Esses 4 postulados estão perfeitamente exarados no espiritismo. Ensinar a fazer é a proposta, o pilar da educação moderna. A doutrina espírita ensina-nos a fazer a nossa realidade, a construir o nosso bem, a conviver. Uma das bases do espiritismo é a fraternidade, é a solidariedade, como disse Kardec, trabalho, solidariedade e tolerância. A convivência somente pode ser eficaz quando tem tolerância.
Ensinar a conhecer é esse intercâmbio que a doutrina espírita nos propõe nos grandes encontros fraternais. E ensinar, muitas vezes, a ser é produzir o trabalho da transformação moral, o autoconhecimento. Ser este autoconhecimento como ser um cidadão consciente. Então, estou de pleno acordo que os pais devem condicionar os seus filhos às atividades religiosas. Logo depois da ocorrência de 11 de setembro de 2001, quando as Torres Gêmeas caíram, foi consultada uma grande pensadora norte-americana religiosa. E ela faz um depoimento que comove o mundo. Primeiro, ela diz o seguinte: quando a liberdade de consciência anulou a presença da palavra de Deus nas residências, quando se estabeleceu a liberdade da mulher, tornando o aborto uma coisa legal, crime que é, quando deixamos de unir as mãos dos nossos filhos para ensinar a orar a Deus, quando liberamos, e ela vai demonstrando que houve todo um processo de desagregação da família em nome de uma falsa cultura. A cultura da liberdade, que afinal de contas não passa de libertinagem de conduta. Então era natural que o caos viesse tomar sobre a América. O seu depoimento, num dos programas mais célebres, 24 horas, comoveu o mundo e levou o indivíduo a pensar na transitoriedade da vida física. Muitos são ditos religiosos, mas vivem exclusivamente para o corpo, 24 horas. O trabalho da evangelização infanto-juvenil à luz do Espiritismo é um trabalho essencial de construção do homem melhor, de fazer com que o indivíduo realize o seu autoencontro, de ensiná-lo a conhecer para poder entender as razões da vida, de confraternizar. Então, os pais, os educadores, deveremos conscientemente, primeiro persuadindo, logo depois demonstrando a eficácia desse trabalho e, por fim, condicionando. A criança ainda não sabe discernir. Aqui na Mansão do Caminho, nós sempre dissemos aos nossos filhos e dizemos a todos em nossa rede escolar, são 3.019 alunos. Uma vez por semana nós temos a aula de evangelização espírita, às sextas-feiras, de 8 às 9, primeira série, 9 às 10, segunda série, sucessivamente até às 17 horas, todas as séries. Então dizemos, nós cuidamos de preparar a dignidade, não estamos criando fanáticos. Estamos mostrando a vida sob uma nova óptica. É uma proposta de educação moral, de educação cívica, de respeito à pátria, de respeito ao cidadão. Como podemos conviver juntos se não nos respeitamos? Se não valorizamos este encontro de sentimentos que deve viger em todas as criaturas? Como nós poderemos comportar-nos de maneira equânime se não sabemos reconhecer o direito que o nosso próximo tem? Então, como a criança ainda não sabe discernir, é justo que nós imponhamos com a autoridade de educadores que somos. Mas faremos um pequeno intervalo para concluir o nosso programa. Torne-se também um assinante do Círculo de Leitura da Mansão do Caminho, que apresenta 4 modalidades, entre elas o Clube do Livro Espírita, o Clube do CD, Revista Presença Espírita e o Clube do DVD. Os pedidos deverão ser encaminhados ao endereço eletrônico círculo@mansãodocaminho.com.br. Repetindo, círculo@mansãodocaminho.com.br. Desejamos lembrar aos nossos caros amigos telespectadores que estamos às ordens para responder questões que nos sejam formuladas. O nosso site é www.mansãodocaminho.com.br e então poderão fazer as pesquisas nele e, naturalmente, escrever-nos, dando suas opiniões, apresentando-nos sugestões. Não esqueça, então, de ligar sempre www.tvsei.com.
No próximo domingo estaremos aqui conversando novamente com os caros amigos telespectadores, as caras amigas telespectadores. Desejamos-lhes, assim, uma semana de paz, recheada de alegria e de bênçãos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Caros amigos telespectadores, estamos de volta com mais um programa TVC, através do qual nós temos o nosso habitual encontro cada semana. No programa de hoje temos a gratíssima satisfação de receber uma trabalhadora da doutrina espírita na cidade de Lisboa, em Portugal, a nossa querida irmã Maria Emília. A devotada servidora do Cristo vem atuando de maneira significativa na obra da construção de um mundo novo, através das atividades de natureza infanto-juvenil. Preparar em faces as micropartículas, já equacionamos muitos dos enigmas que antes estavam escondidos no próprio cosmos, mas ainda não tivemos a coragem de decifrar o enigma que somos nós próprios. Fizemos viagem à Lua, mandamos bólides espaciais a Marte. Uma dessas maravilhosas bólides saiu do nosso sistema, mas ainda não tivemos a coragem de viajar para dentro. Esse desafio, que é a descoberta do ser interior quem somos, do Cristo interno que vive em nós, permanece ainda chamando-nos a atenção. Os espíritos quase moucos das civilizações que atravessavam o grave momento da decadência. À semelhança daqueles, estes são dias de transição. Conforme a doutrina espírita preconiza, estamos saindo do período de provas e de expiações para o mundo de regeneração. A dor em toda a face da terra apresenta a sua falsa iante, gerando dificuldades, produzindo sofrimentos, campeando vitoriosamente. É necessário que apresentemos um antídoto a essa ambição desenfreada das criaturas humanas. Já conquistamos os espaços. Caras amigas, anseia a juventude para os desafios da atualidade e os graves momentos do futuro é o programa da doutrina espírita. Continuamos nos dias de hoje como naqueles do apostolado paulino. Era necessário levar Jesus a todas as terras. Era necessário retirar o poder que estava nas mãos dos sacerdotes, das doutrinas exóticas que governavam a terra. Os ídolos, as paixões, as guerras, naturalmente semeavam destruição e horror. E o apóstolo Paulo, dominado pelo Espírito do Cristo, sai a pregar. Canta a palavra do Evangelho aos ouvidos